British Council identifica que 5% da população brasileira fala inglês, mas somente 1% é fluente. Esse é um dado que é muito interessante. Você tem 5% de uma população falando a língua, o que já é um grande passo. Você está entre os 5% que você fala inglês, você consegue viajar, você se vira, você consegue ler, você consegue adquirir informações, consegue assistir um filme, já é grande. Agora, somente 1% tem fluência. Aquela fluência que você fala com naturalidade, que você pode discorrer sobre qualquer coisa, mas principalmente porque você tem a facilidade de falar, porque o idioma faz parte do seu dia a dia. Você pode então ser parte desses 5%, que já é uma grande coisa. Agora imagina se você é parte de 1% dessa população brasileira. Imagina as oportunidades que você tem de trabalho, as oportunidades que você tem de aprender, as oportunidades que você tem de chegar onde você quer, se você faz parte desse 1% da população. Agora a pergunta é, como é que eu faço parte desse 1%? Bom, vamos começar o seguinte. Primeiro, como que você faz parte dos 5%? Né? Então, primeiro você vai entrar no grupo dos 5%, falar inglês. E isso simplesmente é começar a falar, estudar, procurar um bom curso que vai te ajudar a construir um vocabulário e que vai te ajudar a transformar o inglês em teu segundo idioma. Essa pesquisa da British Council não é porcento de brasileiros que estudou livro de gramática, né? Não. Não tem isso, não pesquisa isso. Não, essa pesquisa é baseada em pessoas que falam. Isso é importante, né? Se você fala ou se você não fala, não é se você estava estudando o livro. Exatamente, é você falar. O seu primeiro passo vai ser esse. Começar a falar, procurar ajuda, procurar um curso, procurar alguém que realmente vai poder te guiar e colocar você nesse grupo de 5%. Uma vez que você faz parte desse 5%, então você traz o idioma para o teu dia a dia, aí onde você vai adquirir a fluência, porque eu repito essas frases, eu falo sempre, eu tô sempre discorrendo sobre ela, eu começo a trocar, né? E eu sempre digo, você já sabe essas frases em português, então começa a falar inglês, começa a substituir e você começa a usar o bilinguismo, onde você começa a misturar e aí então você vai adquirindo fluência. E quando você adquirir a fluência, então você faz parte de 1% da população. Você sabe o que aconteceu, Dorota? Algum tempo atrás, um casal de brasileiros em lua de mel, eles não puderam viajar, eles compraram a poltrona na saída de emergência do avião e a atendente da American Airlines então pergunta se a pessoa era fluente em inglês. E a pessoa respondeu, pelo que me consta no que eu li, então ele respondeu que ele falava inglês, ou seja, talvez ele é parte de 5% da população brasileira que fala inglês. Mas para você viajar do lado da saída de emergência, você precisa ser fluente em inglês. O que significa isso? Que você consegue ouvir rapidamente e transmitir ordens. É uma emergência, é uma situação de estresse. E numa situação como essa você precisa ser fluente. Um ex-aluno meu, ele se inscreveu para trabalhar numa empresa de engenharia na Austrália. E ajudei ele a preparar para a entrevista. E a entrevista com ele o pessoal foi muito claro. O seu inglês é bom, mas não é suficiente. Ou seja, você faz parte de 5% da população. Mas para você ser um engenheiro de construção, liderar um time de pessoas, um grupo de construtores em algo que é sério, nós estamos falando de construções, que joga com a vida de pessoas também, você precisa ser parte de 1% da população, não 5%, 1%. Você precisa ser fluente. Então, para ser parte de 1%, você precisa primeiro entrar no grupo dos 5%. E para entrar no grupo dos 5%, você então só precisa dar um passo, começar a estudar inglês. E aí você chega lá. Pensando sobre esse 94 que o British Council diz que eles não falam, acho que entre eles tem um monte de pessoas que já tentou, já foi no curso, já comprou alguns livros para tentar aprender. Tem um estante
cheio de livros, né? Aprender inglês em 6 meses, aprender inglês sozinho, aprender inglês com alguma pessoa, outra pessoa. E é difícil, é um desafio, né? Muita gente coleciona também, além de livros, coleciona escola de inglês. Olha, eu já estudei na escola A, na escola B, na escola C, na escola D. E quando o pessoal vem pra gente conversar, os meus alunos, e nada funcionou, nada me ajudou. Por isso, quando nós trabalhamos com inglês como esporte, inglês pouco a pouco, cada dia construindo, com muita leveza, com muita tranquilidade, pode ser uma metodologia que funcione para você. Eu faço questão de dizer o seguinte, cada pessoa tem uma forma diferente de aprender e nem toda metodologia funciona para todo mundo. Pode ser que a nossa metodologia funcione para você, pode ser que não. O importante para você aprender, chegar aos 5% depois a 1%, é você encontrar uma metodologia, uma forma de aprender que voilà, agora você está realmente falando inglês e você começa a gostar, amar o idioma. Dá uma olhada como nossos alunos aprendem inglês de zero à fluência, com aulas curtíssimas, diárias, onde você aprende a frase do dia, aquela frase que você precisa memorizar. Visita o nosso website, se inscreva e você vai ter acesso a 1 semana de aula grátis. Então você vai ver como funciona nosso método de aprender inglês como esporte, não como uma ciência.